Fala galera da GFight, eu sou Neri Fung, eu estou aqui hoje com o diretor Caco Souza, os atores Rafael Logan, Jefferson Brasil e Luiz Otávio do filme O Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê. Bom, queria começar por você, Caco. Eu queria saber como é que surgiu essa oportunidade de dirigir esse filme e se você já conhecia um pouco da história do Tererê. Bom, não, eu não conhecia, quer dizer, eu sou uma pessoa, né, uma pessoa completamente distante do universo da luta, do jiu-jitsu, né, e fui conhecer a história do Fernando através do Rangel Neto e da Jusciliana Oliveira, que são os responsáveis aí pelo início da produção, dessa coisa toda. E a gente estava fazendo um outro projeto, lendo um outro roteiro, aquela coisa toda, e o Rangel veio com essa história, né? Eu me lembro perfeitamente, assim, foi um dia, a gente estava falando por telefone, ele começou a me contar a história por telefone, como, enfim, de toda esse drama, né, de Fernando. E a cena final, que é a cena final do nosso filme, que você já assistiu e tal, assim, cara, eu, de lembrar hoje, eu me arrepio, né? E ele me falando isso com empolgação, obviamente, de quem conhece, de quem conhecia a história e tal. Então, cara, eu falei, meu, esse é o filme, né? Vamos cair dentro, vamos para cima, porque eu acho que essa história ela tem e deve ser contada. Enfim, foi nesse momento com o Rangel Neto e a Jusciliana que a gente começou a intuir o longa-metragem Faixa Preta. E você, Rafael, você interpretou o Tererê, eu queria saber se você... Eu vi que você é corda vermelha, né, na capoeira, mas eu queria saber se você tinha alguma ligação com o jiu-jitsu antes e se conhecia também a história do Tererê. Então, e aí, galera, tudo bem? Cara, então, eu sou corda vermelha, que é a última graduação, né, na minha capoeira, no meu grupo, que é como se fosse a faixa preta de jiu-jitsu. E eu já tinha ligação, sim, com jiu-jitsu, já conhecia, nunca tinha treinado muito, mas eu já tinha feito um pouquinho, mas quando eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos de idade, assim. Foi meu único contato mais forte com jiu-jitsu, só que eu tenho muitos amigos, um deles é um músico, enfim, tenho muitos amigos que fazem, né? O Igor Silva, que é o Igorila, enfim, tem muita gente que eu conheço que é tudo black belt, então eu sempre andei meio que com eles assim, e sempre ouvi muito. Então a história do Tererê, ela sempre foi muito presente, sempre muito presente, mas eu só não conhecia a fundo, né? Como a gente contou no filme, mas eu só sabia assim, rasamente falando, que é um cara muito talentoso, que foi para os Estados Unidos, e aí, enfim, a gente conhecia muito raso a história. E eu vim conhecer quando o Caco me ligou, quando o Rangel, quando a Ju, quando eles me ligaram e a gente começou a conversar, e aí foi quando eu fui chamado para fazer o filme, eu fui chamado para fazer o Fin Fo, que é o aluno do mestre Tererê, e que tem a cena mais conhecida do cenário do jiu-jitsu, que é a entrega, a devolução da faixa preta, que o Tererê, quando ele estava numa fase bem ruim, ele vendeu essa faixa, queria vender a faixa pro Fin Fo, e o Fin Fo pegou a faixa e falou que ia devolver no momento certo para ele. Então foi no campeonato, enfim, europeu, que eles se reencontraram depois da volta do Tererê, e aí, enfim, isso é o Fin Fo contando para mim. E quando o Fin Fo começou a contar as histórias, a gente viu o quanto a gente era próximo, porque o Fin Fo do complexo do PPG, do Pavãozinho Galo, eu ali do Baixo Gávea, a gente sempre frequentou muitos bailes funks, assim, né, de comunidade. E tem uma cena que a gente faz também que o Fin Fo contou, e eu tava no dia, que é a cena do baile funk. E aí isso foi refrescando a memória, eu falei, nossa, a gente quase deu de ombro um com o outro, né? Porque eu estava no mesmo dia também, enfim. Então a história do Tererê sempre foi muito próxima, e quando eu conversei com o Phil Fou, que era o personagem que eu ia fazer, eu vi que era mais próximo ainda. Então, cara, eu acredito que para um ator é muito difícil interpretar alguém que existe, que é real, e aqui ainda mais que ainda está vivo, né? E acho que ainda mais sendo faixa preta de jiu-jitsu. Eu ia entrar exatamente nisso. Acho que a dificuldade deve dobrar, porque você, além de interpretar ele como pessoa, você teve que aprender movimentos dele de luta
nas cenas de luta que teve no filme. Queria Em saber como é 3 que foi dias. essa situação e se você conseguiu ter uma proximidade mínima ali com o Tererê. A gente sabe que a situação dele não é confortável ainda. Como é que você conseguiu emular o Tererê no tatame? Vamos lá. Então, como eu falei antes, eu fui chamado para fazer o FinFou, então eu entrei nesse processo. O Jefferson Brasil, esse maravilhoso que está aqui com a gente, já estava no processo com outro ator que ia fazer o Tererê. Eles ficaram, o Jefferson pode me corrigir, mas eles já estavam já uns 2 meses treinando, é isso, já? 1 mês. 1 mês já. 1 mês treinando. E aí eu entrei para fazer o FinFou, que teoricamente seriam poucas cenas. Então eu nem teria uma cena de luta. A cena mais forte seria a compra, né, a venda da faixa, que não tem luta, e a pré-luta, que é quando ele devolve a faixa. Então eles estão ali de kimono em cima do tatame, mas ele devolve, então também não tem a luta, não tem o combate. Então eu só participei dos ensaios, assim, dos treinos, só para pegar ali o ambiente e tal. Mas aí, faltando 3 dias, aconteceu do ator sair, né? E eu já estava ali e eu fui convocado para fazer o Mestre Tererê. Aí eu tive 3 dias, só que assim, o Tererê em si, eu não tive muito contato com ele ao vivo. Conversei com ele bastante pelo telefone, bastante, a gente conversou muito. E eu peguei por ali. Só que o Tererê, ele tem uma coisa que todo mundo respeita muito, que são os alunos dele. Todo mundo que ele tem com ele, que é a dinastia Tererê mesmo, assim, todo mundo que ele educou dentro do tatame, né, o FinFou, o Leo, aí vem Buda, que é nosso mestrão, Birrinho, nosso mestrão, e todos eles que foram lá, né, que foram lá ajudar a gente. Léo Leite, o próprio Teles, enfim, Múzio, né? O próprio André Galvão, né, Rafa? Que hoje em dia o próprio é um dos nomes André mais Galvão, falados. Exatamente, que é um monstrão, assim, que ele faz questão de falar até hoje, né? Ele além dele ter a tatuagem TT, né, Tererê e Teles, que foi a equipe que ele treinou bastante, que ele foi aluno, né? Ele é o cara hoje, né? E ele faz questão de falar do Tererê. E todo mundo faz questão de falar do Tererê, né? O Buda, Birrinho, FinFou. Então a gente se sente muito presente com ele, porque ele é muito querido e um Inclusive, mestre. só complementando aqui, Rafa, inclusive no último europeu que teve agora, o mestre estava presente, né? E foi aquela aparição, né? A lenda no campeonato europeu, e aí reencontrou o André Galvão, enfim, aquela galera Aí teve aquele encontro. aquela galera que ele formou ali, e tem máximo respeito por ele. Perfeito. Aproveitar que você já está na minha tela aqui, Jefferson, queria te fazer uma pergunta, porque parece que você, dos 3, acho que foi o que está mais competindo, está mais levando o jiu-jitsu ainda para a sua vida pessoal, né? Vi que você já ganhou campeonatos aí e tal. Sim, como é que o jiu-jitsu mudou a sua vida depois desse filme? né, então, boa tarde primeiramente. Boa tarde. Eu conheci o jiu-jitsu através do filme Faixa Preta, né? Eu sou da zona norte do Rio, enfim, onde lá a capoeira é muito forte, como o Rafa sabe, em qualquer lugar, mas lá também é muito forte. E eu comecei na capoeira ali e fiz uma aula experimental na época e falei assim, não, esse negócio de agarrar não é comigo não, tá? E depois de 20 anos, 30 anos, eu fui fazer o filme, entrei no tatame e foi numa época para mim também muito difícil, época de pandemia, o nosso lado artístico estava muito parado e o jiu-jitsu foi para mim uma saúde mental ali, tá ligado? Um estado de espírito que eu precisava para aquele momento. Então, eu precisava, tipo, canalizar todas as minhas vontades que eu tinha de fazer um trabalho ali. Eu levava para o jiu-jitsu e comecei a treinar, fazendo laboratório para o filme, né?
E quando a gente foi ver, a gente já estava treinando com a equipe do FT, que é lá do Fernando Tererê, já estava competindo, já estava ganhando medalha de ouro e estamos seguindo, estamos aí no caminho, estamos treinando. Foco no brasileiro que está chegando aí. E Maravilha. vamos que Bom, vamos. Luiz, Eri, desculpa oi, interromper, você tem mais 5 minutinhos, tá bom? tá bom, obrigado. Luiz, o Caco, se não me engano, já falou, o próprio Rafael já falou dessa cena da entrega, da devolução da faixa do Finfou para o Tererê. Você, personagem central ali, cena final, a cena que arrepia, como o Caco falou. Acho que o filme é cheio de cenas marcantes, mas essa é muito marcante. E tem outra marcante também, que você participou, Luiz, que é o encontro do Finfou com o Tererê na Cracolândia, aquela situação ali ruim, chata, e o Tererê querendo vender a faixa. Queria saber, na sua opinião, das cenas que você participou, qual foi a que mais te marcou? Então, eu falei até isso numa outra vez, porque essa cena final todo mundo fala que é muito marcante, e realmente é muito forte, sendo que a cena que ele reencontra o mestre, na cena da compra da faixa, para mim é muito forte pela situação em si. Porque ali no tatame ele está vendo o mestre dele numa posição de se reerguendo e tal, e tipo, de um certo modo, isso é muito positivo. E ali você vê o seu mestre, o seu tutor, a pessoa que é o seu exemplo, que você admira, numa situação daquela, foi uma situação muito forte. E a gente foi gravar tipo num local também, todo o cenário, toda a produção fez com que a atmosfera ficasse bem real, bem forte. Então, acho que essa cena da compra da faixa foi muito forte por esse motivo. Perfeito. Caco, queria te perguntar, voltar para você rapidinho, te perguntar sobre a questão da narração. Eu percebi que o filme começa sendo narrado pelo Tererê, e aí, quando começa a dar tudo errado na vida dele, a narração some e ela só volta quando as coisas começam a dar a volta por cima ali na vida dele, começam a voltar ao normal, entre aspas. Conta um pouco sobre essa escolha da sua direção sobre isso. Tá. Bom, ali a gente tem várias escolhas aí, né? de como contar essa história, né? Esse momento ali enfim, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo para ele e tal, né? Como você bem disse, é um momento de crescimento, vamos dizer assim, né? De que ele está surgindo e conseguindo ali a galgar esse lugar ao sol, né? Quando a gente entra nesse universo da droga, né? Que ele enfim começa enfim ir, descendo, né? Vamos dizer, caindo, né? Caindo daquele lugar que ele tinha alcançado, tal. A gente opta por isso exatamente para mostrar, para tentar ir o mais fundo dentro desse lugar, que é esse lugar da perda, né? Vamos chamar assim, entendeu? Eu acho que foi super legal para eu trabalhar com o Rafael nesse sentido, assim, porque ali tem muito do olhar, tem muito do pequeno gesto, né? E a gente começa essa escolha, inclusive essa escolha de interpretação, quer dizer, buscar, né? Buscar a dor interior da personagem, né? Daquilo que o Fernando, a gente imagina ter vivido, né? A gente sempre quis buscar, cara, uma coisa bem realista, né? Bem ali de como foi contada a história, tanto que a gente gravou no PPG, a gente gravou a casa do Fernando, é a casa do Fernando de verdade, o quarto que a gente gravou, que ele é o quarto que o Fernando da casa dele, a casa, a cozinha, enfim, esse universo que a gente buscou, né, de alguma forma retratar e trazer, né, trazer essa história agora de uma maneira bem acho que simples, né? Simples no sentido assim, né? Mas assim, de uma interpretação muito forte, muito poderosa do Rafael, muito forte, poderosa do JB, do Jefferson Brasil, do Luiz Otávio, né? Porque a gente tinha que passar esse clima, esse ambiente, esse ambiente de tensão, mas também esse ambiente de companheirismo, né? Esses caras não largaram o Fernando nunca, né?
Isso que é bonito do filme. Quer dizer, o cara subiu, alcançou o auge, caiu, mas os amigos, a família sempre esteve ali, sempre estava ali do lado, apoiando, buscando, tentando fazer com que essa história se revertesse, né? Então, a gente, enfim, tenta imprimir essa ideia no filme. E eu acho, sei lá, cara, eu sou muito suspeito de falar assim, eu amo o resultado do filme, eu acho, toda vez que eu vejo, eu vi o filme mais de 1 milhão de vezes, enfim, né, as coisas com pós-produção, as coisas todas, a gente vai vendo, e a gente vai vendo por pedaços, e vai vendo, enfim. Toda vez que eu vejo, eu sempre falo com o Rangel isso também, assim, toda vez que eu assisto o filme eu me emociono, e eu acho que a gente modéstia à parte, que eu falo não só minha, modéstia do Rafael, do JB, do Luiz Otávio, assim, acho que a gente conseguiu buscar esse lugar aí do filme. E agora, só para complementar uma coisa lá atrás também, assim, uma das pessoas que também nos ajudou muito nessa história foi o Gigi, né? Assim, o Gigi É o mestre contou muito. Ele não veio para o Brasil, mas a gente falou muito por telefone, ele deu muita dica, muito toque para a gente, facilitou as coisas aqui, para a gente conseguir aí o resultado. Bom, só para finalizar, o filme termina com mais ou menos com uma redenção, né? com o grande tema da redenção do Tererê. Eu queria que cada um pudesse resumir-se, na sua opinião, qual é a verdadeira mensagem do filme sobre o legado do Tererê? Quem começa? Vai, Otávio, começa você. Você falou. Então, eu acho que a mensagem mais importante é até uma mensagem que eu levo para a minha vida hoje em dia, que eu até brinco, que eu tenho um canal que eu falo Never Give Up, que eu acho que é muito isso, tipo, nunca desista. Eu acho que a vida ela vai ter altos e baixos e a gente sempre vai estar ali lutando. Por mais que alguém te derrube, você joga para a guarda e raspa, e eu acho que é isso, nunca desistir e sempre ter força para seguir adiante. Vai, Rafa! Então, assim, complementando o que o Luiz Otávio falou, no jiu-jitsu, especificamente, a luta começa no chão, né? Então, cara, eu acho que a favela educa para o mundo. A educação da favela, para mim, é a mais certa que tem, porque você é muito justo, você aprende a respeitar, é onde criou a gíria, enfim, não sei qual, a gíria vizinhança, né, que você chama a sua vizinha de tia, porque realmente ela tem uma função de tia. Se rolar um tiroteio na favela, ela vai te puxar como se fosse uma parente sua. Enfim, a favela educa muito. E o Tererê ele foi educado ali, e foi educado nos tatames também, no jiu-jitsu. A vida na favela é muito difícil. A vida, quem mora, quem sabe, favela é toda hora uma caixinha de surpresa. Você pode estar numa festa, num sol lindo, numa noite maravilhosa, e de dia já pode estar tendo tiroteio e tudo. Enfim, é muito difícil. E o Tererê, ele foi educado no jiu-jitsu. Então, fazendo uma comparação, quando ele caiu, foi quando a luta dele começou. E ele venceu. Então, é isso, foi que eu quero só complementar o que o Luiz Otávio falou. Se você cair... E complementando o que o Luiz Otávio falou e o que o meu irmão Rafa também falou, eu acho que a mensagem que o filme passa também é de um jovem negro, né, que foi buscar oportunidade fora da comunidade e trouxe algo para dentro da comunidade que realmente revolucionou. E quando você revoluciona, você vira uma referência muito forte. E Fernando Tererê é uma referência muito forte, não só no Cantagalo, como em muitas comunidades e no mundo do jiu-jitsu. Então, é aquela velha história que a gente fala, né, ô Rafa? As lendas são lendas e nunca deixarão de ser. Então, assim, Fernando Tererê é uma lenda viva, com muito orgulho. Faço parte da equipe dele e eu sei o quanto ele é querido no mundo do jiu-jitsu e na comunidade de onde é que ele vem. Então, acho que a mensagem maior é um jovem negro que foi referência positiva dentro da comunidade.
e nunca vai deixar de ser. Quer ser o melhor, vai ser o melhor para sua comunidade. Já Sim. tem. É isso, né, cara? Eu acho assim, esse legado, né? Esse legado dele para a comunidade, para o lugar de onde ele veio, né? Para o entorno dele e para o esporte. Acho que esse que é o fundamental que a gente também quer deixar como mensagem do filme, Mensagem. né? O legado do nosso Fernando Tererê. Maravilha. Muito obrigado aí para vocês pelo tempo, pela entrevista e pela paciência também. Valeu, Tamo Nery. junto, Obrigado a Nery. você, cara.